A sessão está reaberta. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de Lei 243/18, de autoria do nobre vereador Antônio Franco de Moraes, que perpetua o nome de Antônio Aparecido Spinelli ao Sistema de Lazer 4, 5 e 6, localizado na rua Professor Octávio Pimenta Reis, Parque Residencial Anavec, sob número cadastral número 2767.001.000, Limeira, São Paulo. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 243/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Deseja, presidente. Para discutir, o vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quero cumprimentar também a Márcia Spinelli, Milton Spinelli, Josefina Spinelli, Maria Tereza Spinelli e Luiz Carlos Spinelli. Essa propositura eu fiz o ano passado, tendo em vista a grande amizade que tive e tenho com toda a família Spinelli. Trabalhamos junto, iniciei o meu trabalho com peixes também, e o senhor Armando Spinelli, pai do Antônio Spinelli, foi quem muito me ajudou no início. A gente comprava peixes dele para poder vender na rua, né? E nessa época também o Antônio Spinelli, fundador do Primavera, do atual Primavera, do qual também tive o prazer de ser vice-presidente durante um período, né? E o Antônio, pessoa do povo, pessoa que todo mundo sempre gostou, pessoa querida em nossa cidade, em nosso meio. Eu não poderia deixar de homenageá-lo, eternizando o nome dele em um local público, principalmente num local que escolhido pelo Milton, pela família, local que também com relação a esportes. Ele sempre gostou de esportes, mesmo tendo às vezes dificuldades, ele sempre fundador do Primavera e patrocinando, correndo atrás, lutando, fez com que o Primavera sempre famoso lá na Vila Queiroz. Tenho essa honra, esse prazer de poder pedir aos nobres colegas que votem favorável para eternizarmos ele no local indicado, próximo ali ao Anavec, né? Então, tenho essa satisfação e peço aí aos nobres colegas, aos nobres vereadores, que votem favorável para que possamos eternizar o nome Antônio Spinelli nessa praça, nesse local indicado pela família e por este vereador. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. O projeto de lei 243/18 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Quero justificar. Para justificar o voto, o vereador Toninho Franco. Me levanto para agradecer o voto favorável de todos os colegas vereadores e também já parabenizar a família que agora temos eternizado o nome naquele local já indicado, o nome de Antônio Spinelli. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Apenas para parabenizar a família Spinelli. A gente sempre fala, infelizmente só podemos fazer esse tipo de homenagem quando a pessoa já partiu. Mas eternizar o nome de uma pessoa do bem
é importante e também é um dos atributos, vereador Jorge, dos vereadores. Partiremos agora para o item 2 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, levando em consideração que os familiares estão aqui, é o último projeto, eu já conversei com os demais que estão à frente e eles aceitaram pedir a inversão de pauta. Então, eu gostaria que fosse aí questionada a questão, pedir a anuência dos líderes para que fosse feita a inversão de pauta. O pedido do vereador Helder do Táxi é para que nós invertamos a pauta e votemos o item 8º, projeto de lei número 95/19. Precisa de anuência dos líderes. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereadora Lubogo. Sim, senhor presidente. Vereador Zé Damix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, faremos a inversão de pauta e passaremos agora para o item 8º da pauta. Projeto de lei número 95/19 do nobre vereador Helder Lúcio de Oliveira, que perpetua o nome de Mário Soares na Rua 3 do bairro da Lagoa Nova. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 95/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Gostaria, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram e todos que nos ouvem pelos meios de comunicação. Quero cumprimentar também a família Soares, que está aqui presente. Quero cumprimentar o Gabriel, que trabalha na Secretaria de Obras, coordenador, e faz um belo trabalho na Secretaria de Obras, juntamente com os demais. Estão presentes aqui no plenário, nesta noite, a Sandra, que é filha do senhor Mário, que será homenageado, o Idelbert, né? Idelbert, o Carlos Alberto, que é filha da Sandra, a Cláudia, o Felipe, o Lucas, o José Roberto, que é filho do Mário, a Silvina, Carlos Machado, o Gabriel, Maria Tereza, Francisco, que é irmão do Mário, a Maria Tereza, que é irmã do Mário, e o José Roberto Bebeto, irmão do Gabriel. O Mário Soares nasceu em Limeira, faleceu aos 82 anos de idade em 1997 e era filho de Francisco José Soares e Angelina Delgrande Soares, casado com Ruth Janine Soares. Seu Mário tinha 3 filhos, filho Mário, que já faleceu, José Roberto e a Sandra, que estão aí presentes. Tem 8 netos e 11 bisnetos. Profissão era contador. Trabalhou em várias empresas. Trabalhou na empresa Máquinas São Paulo, na Invicta, na Companhia Prada, entre outras várias empresas que prestou serviço aqui na cidade. Em combate da Revolução Constitucionalista de 1932 também, ele foi um dos combatentes. Integrante do Lion Clube também, de Limeira Clube aqui do centro. Por muitos anos, atuou como diretor e conselheiro no nosso clube de Limeira. Família de religiosos católicos. Senhor Francisco José Soares, pai de Mário, pertencia, junto com seus irmãos Eloy e José Soares, e Cândido José Soares, onde tem o nome da rua lá em cima, né? Cândido José Soares. A Confraria da Boa Morte. Outro tio de Mário era o Dom Odilo José Soares, que
foi bispo, né? Bispo de Petrolina e depois de Santos. Mário pertenceu por muito tempo à confraria também da Boa Morte. Mário também tinha a referência que ele foi campeão de basquete juntamente com seus parceiros em 1944, onde que também conquistou o título aqui para a nossa cidade de Limeira. Lá na década de 40 e 50, a família Soares também participava ativamente da equipe da Internacional, sendo que Mário atuou como diretor, acompanhava a Inter em todos os jogos, por meio dos trens da Companhia Paulista da Estrada de Ferro. Dar esse nome hoje aqui para o senhor Mário Soares, para mim é um privilégio muito grande. Família grande, está todas aqui presentes, inclusive o Ronaldo também, conversei com o Ronaldo Soares, que é parente de vocês também, e é vice-presidente do nosso partido, do MDB. Ele disse que estaria presente, mas se desse tempo que ele está em outro compromisso. Mas aqui está uma família grande, onde que já tem vários nomes de outras ruas, né, outras vias aqui de Limeira, como Francisco, né, Francisco Soares, tem o nome da rua Francisco Soares, já tem a Cândido Soares, e tem Dom Odilo, né, que representa a família Soares e representa também a Igreja Católica. Então, exemplo vocês têm, né, Gabriel? Graças a Deus, uma família numerosa, na qual vai ficar essa noite, né, quando vocês gravado, que quando passar nesta rua, daquele bairro, vocês poderão observar o nome de Mário Soares, um homem que fez muito para Limeira, e um grande exemplo para a nossa cidade de Limeira. Muitas vezes a gente entrega homenagem justa também para famílias, né? Famílias e amigos, mas o seu Mário tem um motivo especial. Ele levou a cidade, o nome da cidade de Limeira em outros lugares, outras ocasiões também. Então, para nós hoje, é um espelho para nós. E é muito bom ter pessoas como o seu Mário, que a gente pode homenageá-lo. Foi um grande representante e deixou hoje um grande legado. A família, que está bastante aqui, mas ainda tem muitos, né, que não vieram, sobrinhos, netos, bisnetos. Então, isso para nós é um grande privilégio nessa noite, viu, Gabriel? Para nós é uma honra colocar o nome do seu Mário numa rua aqui da nossa cidade. E que isso serve de exemplo, né? Não só para vocês, como para nós todos. Então, mais uma vez, quero deixar aqui os meus agradecimentos pela oportunidade deste projeto e desta homenagem do seu Mário, fazendo parte desta grande família. Fica aqui meus agradecimentos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, através de Dom Odilo, que já está lá em cima, que representou tanto a nossa igreja, né? Celebrou tanta Eucaristia, e hoje está nos representando lá junto com o seu Mário e com outros parentes seus que já fazem parte do outro lado da estrada, vamos dizer assim. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja? Desejo, senhor Para discutir presidente. o projeto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a todos os membros da família Soares, é uma honra tê-los aqui. Parabéns, vereador Helder, pela propositura. A família Soares tem um vasto legado na cidade de Limeira, seja ele no esporte, nas casas assistenciais, nas colocações de trabalho junto a toda a sociedade. Aqui presto a minha homenagem, também me junto ao vereador Helder para prestar a minha homenagem e o meu respeito a essa família, que também tanto participei com grandes amigos que tenho da família Soares. Então, a vocês, o meu muito obrigado, e ao Helder, muito obrigado também por poder fazer a votação na data de hoje. Parabéns, vereador. Parabéns a todos. Mais algum vereador deseja discutir o projeto?
Eu gostaria rapidamente. Para discutir o projeto, o vereador Dr. Rafael Camargo. Parabenizar o Helder, que teve lucidez e bom senso quando escolheu o seu Mário para ser homenageado. Fico aqui, externo meu carinho pela família Soares também, Bacalhau, Dona Silvina, o Gabriel, o qual tive o privilégio de ter amizade na infância. Conheço toda a família grande, família importante para a cidade de Limeira. E são pessoas como vocês que precisam ser agraciadas, né? Pessoas como vocês que fizeram. A família é a raiz, é o fruto. Limeira tem uma história. E a família Soares não podia ficar de fora. Então, acho que agora fica perpetuado aí, sendo consagrado o nome de rua. Então, não podia deixar de externar a vocês o meu carinho, a minha felicidade, ao Bacalhau, Silvina, Gabi, Bebeto, a família toda, né? Crescemos junto. E é motivo de orgulho também, Gabi, o trabalho que você, como pessoa e profissional, vem fazendo dentro da sua área na prefeitura. Então fica aqui o meu abraço e certamente essa casa aqui vai fazer justiça hoje homenageando uma pessoa de bem. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja? Manifesta interesse. Perdão. Vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, rapidamente, o vereador Helder trouxe um nome muito importante para ser eternizado na rua lá do Lagoa Nova e do Jardim Alexandre Genossi, uma rua importante, um condomínio, uma rua que corta 2 bairros, mais de 500 metros de tamanho a rua, casas importantes, isso é muito importante. Eu quero, uma vez mais, parabenizar o vereador Helder por esse projeto. Nós, vereadores, temos, às vezes, discussão, briga, desentendimento, só falta se agarrar aqui. Mas quando tem um nome tão bacana, tão legal, tão importante para a cidade, de tanta honra e tanto caráter, a gente nos unimos para apreciar e votar favoravelmente. Saudação especial ao Bacalhau, grande Bacalhau, e também ao Gabriel Soares, família Soares, representada aqui, dezenas de pessoas. Então, vou votar favorável a esse projeto. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de parabenizar o vereador Helder pela propositura, pela lembrança, pela forma de homenagear a família, fazer muito das palavras que o vereador Dr. Rafael Camargo aqui colocou acerca de que Limeira tem história. E eu acho que não tem como dissociar a história de Limeira da família Soares. Então, só complementando, reiterando as palavras do Dr. Rafael Camargo, eu acho que é muito bom quando nós resgatamos essa história da nossa cidade e percebemos que nessa história, na composição que é contada, passa por famílias tão importantes, tão relevantes para o nosso cenário local. Eu tenho muito carinho aqui, eu vou fazer minhas saudações com a professora Silvina, que foi professora do meu marido, do Rafael Sereno, do professor Bacalhau, que são meus vizinhos. Aliás, eu sou vizinha deles, que eles mandam lá no prédio, no edifício Jatobá. E tenho a honra e a felicidade de morar junto, lá pertinho, tricotar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no elevador, que sempre se referenciam de forma extremamente positiva ao Gabriel. E gostaria também de parabenizar o Gabriel por exercer o seu trabalho junto à prefeitura, sem rótulos, sem identificação de partido, quem é isso ou quem é aquilo, e sempre atender de forma técnica, imparcial, atendendo a todos, porque quando atende um vereador, está atendendo a população de Limeira, e é esse que é a finalidade do serviço público. Então, parabéns. Essa é uma homenagem que é concedida aos familiares, que, infelizmente, a única forma de ser concedida é depois do falecimento. Nada, costumo dizer, todas as vezes que as pessoas estão aqui nesta casa para receber essa homenagem de um ente querido, que nada substitui a presença da pessoa. Com certeza, a cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, a presença física, certamente, ela seria muito melhor quista do que uma homenagem. Mas a homenagem é uma forma de perpetuar a história e o legado desta pessoa que teve aí toda a sua trajetória para ser motivo de orgulho para a família,
aqui, em um canto de nossa terra, da terra para a qual ele tanto se dedicou, tanto construiu e tanto contribuiu. Então, mais uma vez, parabenizo o vereador Helder por essa sensibilidade, por levar o nome de uma pessoa tão importante para uma das ruas de nossa terra, da qual ele tanto contribuiu. Então, parabéns aqui aos familiares. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu quero. Vereador Marco Xavier. Vereadores, vereadoras, presidente, vereador Helder, parabéns pelo projeto de lei, onde o senhor traz o nome do Mário Soares para a cidade de Limeira, fazendo a justa homenagem. Um senhor que já se foi há mais de 20 anos, nós vemos a família aqui, uma boa parte da família, presente para homenagear uma pessoa que fez a diferença na nossa cidade. E, além do mais, a família Soares, sempre batalhadora, continua fazendo a diferença. Eu tive um grande contato com a dona Tereza, com o senhor Idebert Stalberg, sei dizer o quanto eles colaboram para a cidade de Limeira. Em vários aspectos, na área social, na área de trabalho, dinamismo. São pessoas assim que faz jus, hoje, nós, como vereadores, poder homenagear. Parabéns, Helder, e parabéns a toda a família presente. Mais algum vereador deseja? Quero discutir. Vereadora Lubuco. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, na pessoa do Gabriel, cumprimento toda a família presente, cumprimentar o vereador Helder por essa propositura, lendo o currículo aqui, falando de sextobol, na época os irmãos, inclusive, conquistou o primeiro título de basquete, que antes eram falados sextobol. E, juntamente com, acho que é o irmão, o senhor Geraldo Soares, na qual eu também tive o prazer e a honra de fazer o projeto e perpetuar no posto de saúde do aeroporto. Então, é uma família que merece ter o nome perpetuado em nossa cidade, por todo o trabalho que foi feito, todo o legado que deixou. Então, parabéns a todos e parabéns novamente ao vereador Helder. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos familiares da família Soares, ao vereador, especialmente ao vereador Helder, que teve a felicidade de fazer esse projeto de lei, para poder reconhecer pessoas da cidade de Limeira, que realmente começaram a escrever a história, e a família toda continua escrevendo essa história. Cada um aqui da família tem uma função, tem uma área profissional, e ajuda e muito a cidade de Limeira, através dos dons de cada um. Nós sabemos que cada um de vocês tem que contribuir muito com a cidade de Limeira. E o Mário Soares, uma família tão importante para nós, hoje traz nessa casa, na Câmara Municipal, o privilégio para poder se fazer justiça em homenagem das pessoas que trabalharam, que realizaram, que acreditam nos seus ideais e que gostam da cidade de Limeira, que amam Limeira. E essas pessoas é que constroem a cidade, nossa cidade. E se nós estamos num patamar elevado, é porque aqueles anteriores a nós começaram uma construção. Uma casa tem que começar pelo alicerce, tijolo, 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 para se tornar uma casa. Se não tiver o trabalho de colocação de tijolo de cada um, pode ter sido 10, 20, 30, 40 anos atrás. Nós nunca vamos ter uma construção completa. Mas a participação de todos levam uma construção não só de uma casa, mas principalmente de uma cidade chamada Limeira, que é a nossa cidade e que nós também amamos.
E hoje o vereador traz no plenário um privilégio que eu tenho certeza, cada um dos vereadores que falou, aqueles que não falaram, que vão votar com louvor. Porque é um privilégio de cada um de nós podermos, esse mandato, fazer justiça às pessoas que tiveram a sua vida voltada em prol da cidade de Limeira. Nós devemos reconhecer e aplaudir, e principalmente as pessoas que já foram, ter a oportunidade de valorizar através desse projeto que o vereador Helder colocou, bem colocado, que às vezes recebe crítica, os vereadores, porque coloca o nome de rua, e que muitos não querem, mas é prerrogativa dessa casa, e só os vereadores podem fazer isso, dar o nome e fazer essa homenagem. Uma homenagem justa, merecida à família Soares, que não só na época dele contribuiu muito, e que vocês, tenho certeza, a família Soares, eles contribuem muito, não só para a área social, área do esporte, na área religiosa, enfim, em várias áreas, e que fazem parte, e que Limeira precisa de pessoas realmente que gostam e que amam essa cidade, e quer ver essa cidade crescer, quer ver essa cidade progredir, e ser uma das melhores cidades do interior do estado de São Paulo, e por que não dizer do Brasil. Então, hoje é um momento especial para todos nós, e votamos com muita alegria e com muito louvor por esse reconhecimento das pessoas que nos ensinaram, e que nós pudemos ter referência de trabalhar, e trabalhar para a cidade de Limeira. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns a toda a família Soares. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. O projeto de lei número 95/19 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Gostaria, senhor presidente. Vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, primeiro quero agradecer a todos os vereadores pela votação, agradecer também aos líderes por deixar que acontecesse a inversão de pauta. Também agora, lembrei, Gabriel, da rua do Matheus Bahia, né? É seu sobrinho também, não é? Primo, né? Seu primo também, Matheus Bahia. Então, fico feliz que essa já é a segunda homenagem, né? Que nós votamos aqui nessa gestão, e eu fico feliz por isso. E, neste momento, seu Mário Soares, Matheus Bahia, Dona Ruth, Mário, seu Francisco, Dom Dilo, tenho certeza que estão felizes lá em cima por ver vocês representar tão bem eles aqui, como a Carol já falou, do trabalho excelente que você faz, e tenho certeza que os seus também, os parentes também, fazem trabalho em benefício da cidade, e eu fico feliz por essa homenagem, de estar em boas mãos, nas mãos da família Soares. E tem um ditado que eu acho muito bonito, que eles foram transferidos, eles não morreram. A gente aqui, eu não considero, a morte é uma passagem, eles já fizeram a passagem dele e foram transferidos. E tem aquela mensagem que sempre fala, aquilo que é belo não morre, transforma em outra beleza. E é isso que todos os seus parentes estão lá hoje, vendo vocês representar eles aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, poderia tirar uma foto com a família Soares, nós vereadores, aqui na frente, se permitir? Obrigado, senhor presidente. Antes da foto, mais algum vereador deseja justificar o voto? Eu gostaria. Para justificar o voto, vereadora Carolina Pontes. Apenas na justificativa, para reiterar as palavras
de congratulação e também trazidas por todos os colegas, pedir desculpas que eu não nominei os senhores e as senhoras da frente, porque eu não conheço todos por nome e sobrenome, mas, por favor, sintam-se assim agraciados com as palavras que foram proferidas à professora Silvina e ao professor Bacalhau, bem como ao Gabriel também, porque todos têm suas participações aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, apenas para parabenizar a família Soares, dizer da importância de vocês para a cidade, meu amigo Francisco Zóio, vai assim que é melhor, que Deus abençoe, novamente dizer as mesmas palavras da família Spinelli. É uma pena a gente poder homenagear as pessoas apenas quando as pessoas não estão mais com a gente, mas é um motivo de a gente perpetuar o nome e ter a lembrança do que foi um dia e do que será para as gerações. Um nome a ser lembrado, uma família a ser lembrada. Parabéns, vereador Helder, vereador Toninho. Agora eu vou suspender os trabalhos, então, por uns 4 minutos, para nós tirarmos a foto com a família Spinelli, que o vereador Toninho Franco agraciou com o nome de rua, depois com a família Soares. Então os vereadores se perfilem aqui na frente para a foto. A sessão está suspensa por 4 minutos. Reaberta. Item 2 da pauta. Projeto de lei número 244/18, de autoria do nobre vereador Estevão Nogueira, que renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2 no artigo 1º da Lei nº 5.996, de 5 de abril de 2018, que dispõe sobre a manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos privados, que especifica, e dá outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 73, protocolado sobre o número 5.870/18, de interesse do vereador Estevão Nogueira. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Estevão Nogueira. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Projeto de lei de minha autoria, juntamente com o vereador Cirine Pascotto, quando nos atentamos para uma questão relacionada à mão de obra voluntária, que muitas das, empresas, muitas entidades, né, sejam elas de cunho religioso, como cultural, educacional, científico, recreativo e de assistência à pessoa, muitas dessas entidades, eles possuem voluntários que exercem o serviço de brigada, o serviço de prevenção com relação a possíveis acidentes, no que se referem àqueles serviços que os bombeiros civis deveriam fazer. Então, esse projeto de lei, ele é simples, mas ele é de grande valia para essas entidades, no sentido de podermos, cada entidade, contar com essa mão de obra voluntária dentro da lei, de maneira que as entidades, todas elas, sempre têm aquela pessoa que deseja retribuir à própria entidade em serviços gratuitos, aquilo que ela sabe fazer como profissão. Então, é um projeto basicamente simples, mas é de grande valia para todas as entidades que têm esses fins, entidades com objetivos cívicos, culturais, religiosos, educacionais, científicos, recreativos e de assistência à pessoa. Então, eu peço o voto favorável de todos os vereadores neste projeto, para que nós possamos talvez corrigir uma lacuna que ficou no projeto de lei original. E, como sempre, o nosso vereador Anderson Pereira diz, lei, projeto de lei é para fazer leis, então, corrigir leis. Então, nesse sentido, peço voto favorável de todos
É isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 73, protocolado sobre o número 5.870/18. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 3 da pauta. Projeto de lei número 267/18, de autoria da nobre vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que dispõe sobre o direito à realização de implante contraceptivo de longa duração para mulheres em situação de vulnerabilidade social, que não desejam engravidar. O projeto contém um substitutivo e uma emenda ao substitutivo, e o parecer é favorável. Está em discussão a emenda número 1 ao substitutivo número 25, protocolada sobre o número 2.720/19, que modifica o inciso 3º do artigo 1º do substitutivo 25 ao projeto de lei número 267/2018, que dispõe sobre o direito à realização de implante contraceptivo de longa duração para mulheres em situação de rua, que não desejam engravidar, de autoria da vereadora Mayra Costa. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, eu venho aqui com esse projeto, principalmente na questão de ser o Junho Laranja. Complementando, isto é uma política pública na questão, quando a gente fala, na questão da prevenção e cuidados na questão das drogas. Nós sabemos que, justamente por essa questão do uso, muitas mulheres em situação de dependência, já em situação de doença, principalmente aquelas graves, né? Em especial aquelas em situação de grande vulnerabilidade social, que então aquelas que vivem na rua, aquelas que sabiamente sabemos que não têm seus parceiros fixos, aquelas que muitas vezes são jovens, que já são mães por 1, 2, 3 vezes, e nós sabemos a consequência disso em relação a essas crianças. E sabemos que essas crianças ou elas vão ficar com as avós, ou vão ficar em orfanato, né, em casas de crianças, por não terem as suas mães condições de criá-las e tudo mais. Esse contraceptivo é o que a gente chama um implante, que ele é colocado aqui na região do braço, né, aqui do bíceps, embaixo, e ele tem uma durabilidade de 3, podendo chegar a 5 anos, com a real, vamos dizer assim, efeito de 90%, quase 99% de efeito. Aí você pode pensar, e os outros anticoncepcionais, vamos dizer assim? O anticoncepcional oral, a gente sabe que a pessoa tem que querer usar todos os dias, etc. A injeção, que também tem uma durabilidade de a cada 3 meses, mas essas mulheres que estão nessa situação dessa vulnerabilidade, situação de rua, e muitas vezes sem condição de discernimento, vamos dizer assim, quem vai fazer a busca ativa delas, de dizer para elas que elas têm que fazer a cada 3 meses, ir lá e aplicar a medicação. O DIU, que tem uma idade em torno de 10 anos, mas justamente por essa situação de vulnerabilidade, de múltiplos parceiros, dessa questão de doenças, o DIU é um grande risco pela questão da doença inflamatória pélvica, a questão de abortamento e tudo mais. Então, a gente lendo alguns hospitais universitários, a USP de Ribeirão Preto, na cidade de São Paulo, eles estão justamente têm uma experiência grande, justamente por causa da Cracolândia. Essa experiência com o implante, ela é bem sucedida, mais de 3.000 mulheres colocaram, e assim, e à medida que a mulher ela não quiser mais, ela tem todo o direito, obviamente, ela pode tirar a qualquer momento esse implante e ela voltar
a sua atividade reprodutiva normal. Então, é apenas uma garantia que essas mulheres dessa situação, como já falei, que nessa questão de engravidar, na questão do uso e abuso de drogas, quando elas se encontram nessa fase da vida que elas não têm condição de decidir aquilo que elas têm, o que elas têm na vida, o que elas querem da vida, muito, né, em especial na questão da maternidade, que nós, como nós sabemos, o vereador Nilton, que lida também tanto com essas consequências do uso das drogas, nós sabemos que hoje já se tem até a denominação dos filhos do crack, né, que são crianças que nascem de mães que usuárias de crack, que muitas vezes não desejam aquela maternidade, mas se tornam mães, e são crianças que são doentes, que já nascem doentes, são crianças que muitas vezes também, essas consequências elas só vão ser vistas, muitas vezes no primeiro, segundo, terceiro ano de vida, e são crianças que têm deveria ter toda uma proteção especial, porque vão ser crianças, na maioria das vezes, especiais. Então, por isso, a questão do projeto foi muito trabalhado na Secretaria da Saúde, né, agora em especial com o doutor Vitor, justamente porque, assim, você vê custo-benefício, é um benefício. É um custo, ele acaba sendo um custo baixo, porque quando você vai ver as consequências de uma gravidez não desejada, de uma gravidez, onde a mãe é uma usuária de drogas, que vive na questão, né, social, de uma grande vulnerabilidade social, a gente vê que a gente pode avaliar que é um custo zero. Por isso que eu peço a aprovação de vocês, e por isso é uma das ações do Junho Laranja, da gente colocar, da gente ir atrás da questão de políticas públicas, quando a gente fala de prevenção na questão da drogadição. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir também? Eu gostaria. Discutir a emenda ao substituto a vereadora Érica Tanque. Embora seja a discussão, senhor presidente, da emenda, eu deixo aqui o meu agradecimento à vereadora Mayra pelo trabalho que executa na cidade, pela construção que faz, sei há quanto tempo luta por isso, e fico imensamente satisfeita quando um membro desse parlamento, através das suas ações e suas conversas, atinge o objetivo como a senhora traz hoje, para que possamos votar e realmente implementar. Difícil quando a gente toma conhecimento de casos tão tristes, não só da mãe, mas dos filhos dessas mulheres. E quem sabe, com todo o trabalho, nós possamos resgatar várias dessas mulheres que poderão ter seus filhos depois de uma forma sadia, de uma forma onde essa criança venha e seja cuidada pela mãe. Então, vereadora Mayra, me levanto para cumprimentá-la e dizer que sinto imenso prazer quando vejo, depois de tempo de construção, a coisa saiu. A ação vai ser feita. Parabéns, vereadora. E parabéns também ao secretário Vitor, que entendeu, se sensibilizou com a sua colocação, e ao prefeito Mário, para que a gente possa ter essa ação finalmente no município. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu gostaria. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, não tem como não me levantar, doutora Mayra, e parabenizá-la por esse projeto. Esse projeto, não há nenhum problema um vereador, homem, apresentar um projeto desse. Mas quando eu vejo um projeto vindo de uma mulher, médica ainda, eu fico muito feliz,
porque a senhora tem conhecimento, né? E tem a facilidade de realmente estar trabalhando num projeto desse. E esse projeto ele veio fazer-me lembrar dos projetos que eu tinha, inclusive, quanto primeira-dama, junto com as profissionais do sexo, e que era mais ou menos nesse formato. E só quem convive com essas pessoas é que tem noção do que realmente uma mulher na situação de rua, como eu convivi com várias, só quem convive, quem conversou com elas é que sabe o quanto é importante um projeto desse. Porque elas realmente, por conta da droga, elas não têm nem conhecimento, elas não têm discernimento da necessidade de ter uma forma de se proteger. Muitas delas já estão todas contaminadas por conta de doenças, né, sexualmente transmissíveis. E essas crianças, elas vão vir realmente para um colo de uma mãe que não tem condição de cuidar, e essa criança, ela vai vir para a sociedade e ela vai ser discriminada, e nós vamos ter problemas com essas crianças. Então, eu realmente fico emocionada quando fala disso, porque eu lembro muito o trabalho que a gente fez junto com as profissionais do sexo, que eram mais de 30, e eu sentia realmente exatamente essa dificuldade de uma gravidez indesejada e uma criança depois com deficiência, levando, né, para o poder público cuidar dessa criança. Então, eu quero parabenizá-la, e esse voto, para mim, é um voto realmente de louvor por uma médica, né, e por uma mulher que realmente está à frente desse projeto. Parabéns novamente ao secretário, que com certeza lhe ajudou muito nesse projeto. Parabéns a todos que estão envolvidos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Lubuco. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Vereadora doutora Mayra, também me levanto para cumprimentar, não só por esse projeto, mas por toda a ação no mês de junho, né, que se engloba no projeto da senhora. Parabéns, ela é muito importante, principalmente esse projeto que vamos votar essa noite. Aliás, já digo que vou votar, e vou votar com louvor, porque é um benefício para essas mulheres. É um benefício porque essas mulheres que estão na rua, elas não têm o discernimento nem para ir para casa tomar um banho, ter a higiene pessoal. Imagina uma pessoa dessa lembrar que ela tem que tomar um anticoncepcional ou ter que se precaver de qualquer outra forma. Ela não tem consciência disso por conta das drogas. A senhora sabe que eu trouxe um caso na Comissão da Saúde de uma mulher nesse estado, e graças a todo um trabalho aí que foi feito, ela já foi encaminhada e já está internada para recuperação. Mas esse benefício, conforme tinha falado, ele não é só para a mulher, ele é um benefício para toda a família, porque é uma preocupação para todos da família, né? Porque se ela engravida ali, vai sobrar para quem? Vai sobrar para a mãe, que às vezes é uma aposentada, que ganha um salário mínimo, que já tem os filhos, que já tem a casa, que tem todo um compromisso, e ela volta a ser mãe dessa criança novamente, porque essa pessoa ela não tem consciência, não tem um estado de saúde bom, porque é uma doença, para estar cuidando dessa criança. Então, parabéns, é um projeto importantíssimo. Muito obrigada a todos. Mais algum vereador? Vereador Newton Santos. Muito boa noite, senhor presidente, nobres amigos vereadores e vereadoras. Me levanto, doutora Mayra, para parabenizá-la por essa luta constante em favor da população de Limeira e, por que não dizer, em favor da vida. Porque quando a gente preza pela saúde do próximo, a gente está prezando pela vida, não é? E eu li o projeto e até comentei com o vereador Estevão,
embora não tenha como, mas no projeto tem que haver a manifestação da mulher, o desejo dela em colocar. Eu iria até mais além, porque às vezes a pessoa em condição de rua, ela não está em condição de decidir por si própria, mas em uma outra ocasião, e eu também não sei as questões jurídicas que permitem ou não essa situação, mas seria o caso de colocar. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma situação, não só em Limeira, mas no mundo inteiro, de um crescimento desordenado da população. E isso é educação familiar. Nós temos que ter nas escolas, nós temos que ter nas igrejas as orientações e, infelizmente, nós temos que lidar com a população que vive na rua, não é? Eu sou a favor da vasectomia muito mais do que a laqueadura, porque a mulher ela gera um filho em 9 meses e o homem faz 200 filhos em 9 meses ou mais, não é? Se ele for fértil, até mais, senhor presidente, não é? Mas, infelizmente, nós não alcançamos esse objetivo ainda, porque hoje, para se fazer uma vasectomia pelo SUS, posso até fazer um trocadilho aqui, é um parto, não é? Porque a pessoa já tem que ter 3 filhos. Ela tem que ter 3 filhos e uma idade avançada, e são vários critérios, e reuniões, e atendimentos para fazer uma vasectomia em qual a pessoa decide cessar a sua procriação. Talvez as pessoas me ouçam e digam assim, mas um pastor dizendo isso para não ter filho? Não estou dizendo que não é para ter filho, estou dizendo que é para ter com sabedoria, porque, infelizmente, a classe menos abastada é a que mais tem filho. E, hoje em dia, você criar um filho já é uma dificuldade tremenda. 2, então, imagine. 3, 4, 5, imagine só a situação. Porém, posso ser criticado por esta fala, porque as pessoas vão dizer, olha, mas Deus não mandou multiplicar, encher o mundo e multiplicar, mas já está cheio, senhora. Já está cheio, vereadora Érica Tanque. Já tem gente saindo pelo ladrão, não é verdade? Falta de tudo, não só no nosso país, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Falta comida, falta saúde, falta segurança. E, geralmente, a culpa é dos políticos, mas não é só dos políticos. A culpa é do crescimento desordenado. Quem tem mais um pouco de idade acima dos 40, assim como eu, nós presenciamos a Copa de 94, onde tinha uma musiquinha assim, 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Não é 94? Então me refresca a memória. 70? Então eu estou... Então já era 100 milhões nos anos 94. Mas hoje, senhor presidente, já passamos de 200 milhões. Já passamos de 200 milhões de brasileiros. Então, a educação familiar é fundamental para a nossa população. E, doutora Mayra, a senhora está certíssima, parabéns pelo projeto, votarei com louvor. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, presidente. Vereador Estevão Nogueira. Presidente e senhores vereadores, bem rapidamente, agradecer à doutora Mayra por trazer essa propositura. Nós que participamos de algumas reuniões da Rede Pop e tivemos discutido dentro da rede toda essa questão que envolve os moradores de rua e principalmente a questão das mulheres, nesse caso, do projeto. Nós vemos que, de fato, o pastor Nilton tem toda a razão com relação a esse controle que se deve fazer, controle de natalidade, principalmente nessas pessoas que não têm ainda noção
de decidir, né? Não tem noção de decidir se quer ou não. Então, eu acho que é importante. É um trabalho também da rede, né, na questão do convencimento a essas mulheres quando numa situação de vulnerabilidade, que é a melhor saída para, né, para a vida delas, é o melhor para elas e até o melhor para a sociedade, porque, como já foi dito, as crianças que vêm a nascer numa situação de vulnerabilidade dessa, certamente serão crianças que passarão poucas e boas, né? Passarão por diversos problemas, e aí é o poder público que vai ter lá na frente que trabalhar toda essa questão, né? Advinda de uma decisão que a pessoa nem conseguiu tomar, né? Sinceramente. Então, é a questão da prevenção. Você agir na prevenção para que você não tenha que gastar muito mais lá na frente, né? Posteriormente, com uma criança, às vezes, indesejada, né? Às vezes, a pessoa vai buscar até alternativas de aborto depois, vai buscar situações, né, totalmente contra a saúde com relação ao aborto. Então, de fato, agradecer pela propositura e adiantar que meu voto será favorável. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas. Parabenizar a vereadora doutora Mayra. Fiz umas anotações agora enquanto os demais discursavam e rapidamente vou explanar algumas conclusões que eu cheguei. Eu particularmente, não sei se a senhora já teve a oportunidade, mas eu já trabalhei em casa de dependência química feminina e masculina. Quando eu adentrei numa clínica masculina, a gente escuta diversas histórias, né? Achei que a gente sempre diz que a gente vai morrer e não vai ver tudo. Quando eu fui pela primeira vez numa casa de dependência química feminina, eu particularmente aí pude sentir assim algo que eu acho que não tem nem um adjetivo de tão triste que foi saber a história da grande parte daquelas meninas e mulheres que estavam ali. As histórias que você fala, não é possível que aconteceu isso na sua vida, e as pessoas estão ali vivas, né? Buscando a recuperação. Mas quando a gente fala de gravidez, doutora Mayra, nós precisamos entender que a droga, além de ser um problema de saúde pública, a fecundação, no caso, se dá pela necessidade da droga, o vício. A gente sabe que, infelizmente, não existe uma decisão nesse momento para essas mulheres que estão aí vivendo em estado de vulnerabilidade. E ao ficarem grávidas, né, quando a gente vai falar de gestão, já começa o gasto. Ginecologista, que vai, se for ao ginecologista, exames no pré-natal, o próprio parto, medicamento que vai ser usado durante a gestação, se for ao ginecologista, muitas não vão. Quando nasce, automaticamente precisa da creche, do pediatra, do especialista, porque se tem um problema de doença sexualmente transmissível, e o risco nesse caso é muito maior. Essa criança que nasce vai sofrer o abandono, porque a mãe, em estado de vulnerabilidade, uso, dependência química, creio eu que jamais vai acolher o filho, e aí o aleitamento materno. E a criança depois segue com todo o problema sociocultural, e a gente sabe que as grandes doenças hoje na psiquiatria se dá pelo problema do desenvolvimento, né? A criança já nasce até com abstinência de álcool ou de droga, porque a gente sabe que pela corrente sanguínea acaba atingindo a criança.
Eu tenho um projeto de prevenção de gravidez na infância e na adolescência, nessa casa, aprovado por vocês. Para quem não sabe, é só ler, estudar. A estatística mostra que no país, a cada 19 minutos, nasce uma criança onde a mãe tem entre 11 e 13 anos. Essa é a realidade do Brasil. Tem um projeto meu também sobre o aleitamento materno, porque grande parte das meninas que ficam grávidas, elas não têm essa concepção de que o primeiro vínculo afetivo e mais importante para o recém-nascido é o contato da mãe, do filho e do aleitamento materno. E a gente sabe as inúmeras doenças que isso pode causar se interrompido. Então, vereadora, fica claro para nós que, diante do breve relato aqui da minha fala, o investimento no dispositivo contraceptivo é muito mais barato do que a gente acolher, tentar mudar a realidade dessas mulheres que, em sã consciência, estando grávidas, se a gente pudesse, numa fração de segundo, trazê-la à lucidez, obviamente, a gravidez, a fecundação, seria ou teria um outro entendimento por essa mulher. Tanto que a opinião de uma mulher, depois de curada do vício, é totalmente diferente e totalmente distinta daquilo que ela praticava. É o que eu costumo dizer. Se você muda o pensamento, as atitudes vão mudar e tudo ao seu redor. E para nós, vereadora, eu como homem, me parte o coração e eu entendo como gravíssimo quando eu me deparo com uma jovem grávida em plena fase de desenvolvimento, né? Essa coisa que tem segunda chance, tudo isso existe mesmo, nunca é tarde para recomeçar. Mas a gente sabe que o alto grau de absorção e de aprendizado, o potencial é na infância. E quando a gente se depara com uma moça, com uma jovem, uma criança grávida, a gente sabe a quantidade de mulheres hoje, de meninas que fazem uso de substância química, a gente tira algo que é, assim, ao meu ver, é algo de mais nobre que pode existir, que é a oportunidade. Existem estudos, vereadora, que mostram que as jovens grávidas, elas partem para o isolamento, elas param o estudo. E a gente precisa entender que nós não podemos mais falar sobre país, somente desenvolver o país assistencialista. Nós precisamos partilhar, nós precisamos caminhar para um país empreendedor. E quando você ceifa a oportunidade, você tira a oportunidade de alguém de estudar, de se desenvolver e de se formar, alguém vai pagar essa conta. Então hoje, até peço desculpa aos nobres colegas pelo meu atraso, estive na Secretaria de Saúde, onde tocamos no assunto do seu projeto, falamos sobre custo, isso é gestão, o que se gasta aqui economiza números exponenciais com essa lei, com esse investimento para essas mulheres. E certamente eu acredito que a gente precisa ter uma atenção, porque, como Newton disse, o crescimento desordenado, sem planejamento, isso vai trazer alguma consequência lá na frente. E uma delas é a falta de comida, viu, vereadora? Hoje, se você pegar a população da China, e existem até boatos que a China hoje detém 40% da energia do Brasil, e para quem mora na região centro-oeste, estão comprando ali fazendas e plantações, com um único objetivo: a comida ainda vai ser um problema mundial. Então essas mulheres, infelizmente, que não geram renda, estão submissas, escravas ao vício. Como não conseguimos, da noite para o dia, tratá-las, então fica aí uma medida preventiva, sem agressão, de fácil manejo, né? O implante, e isso é uma solução, pelo menos ao meu ver, sábia, e esse projeto agora torna uma ferramenta para que a prefeitura possa materializar aquilo que vai estar escrito no papel em forma de lei.
Obrigado, presidente. Parabéns à vereadora Mayra. Mais algum vereador? Manifesto interesse. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Queria ter falado antes do Dr. Rafael Camargo, porque é complicado falar sobre saúde, sobre um projeto que envolve saúde para uma médica, depois de um médico ter falado, né? Ambos que entendem tanto do assunto, mas vamos lá. Doutora Mayra, parabenizá-la pela propositura. Nessa semana que eu estive em Goiânia, foi para aquele congresso sobre políticas públicas e a judicialização, as questões de judicialização. 2 pontos foram assim objetos, eixos centrais do GT, do grupo de trabalho relacionado à saúde e judicialização. Um ponto, eu mandei mensagem na hora para o Dr. Vitor, porque falava sobre a questão dos consórcios. E nós tínhamos acabado de aprovar o projeto aqui de consórcio. Então, mandei uma mensagem para o Dr. Vitor, falando sobre a questão da gestão estar extremamente atualizada nesse ponto de consórcio. E o segundo ponto, doutora Mayra, em virtude do mês do Junho Laranja, falamos bastante acerca de políticas públicas para a questão dos dependentes químicos, para a questão da saúde e como aquele problema que nós enfrentamos em todas as câmaras do país, de falar sobre políticas públicas sendo vereador. E aqui, eu acho que tanto a senhora quanto a vereadora Érica, o vereador Dr. Rafael também tem um pouco mais de facilidade, são pessoas que têm mais facilidade de conseguir incorporar políticas públicas vindo do legislativo e não deixando só para o executivo, porque a maior complicação hoje nossa é o bendito visto de iniciativa parlamentar. Toda vez fere a Constituição Federal. E a discussão estava sendo justamente essa, para flexibilizar, porque senão o parlamentar não consegue fazer nada. O vereador, o deputado estadual e o deputado federal, porque não é só o vereador que sofre com isso, em todas as esferas. O mesmo problema que a gente encontra aqui, se for pegar os pareceres da CCJ, das casas legislativas estaduais e do Congresso Nacional, tanto o Senado, que tem uma competência maior de atuação, quanto a Câmara dos Deputados enfrenta esse problema. Então, estávamos estudando possibilidades de flexibilizar de uma forma que parlamentares, seja de qual esfera for, possa atuar em políticas públicas, conseguindo aí fazer jus à parte do orçamento, inclusive estudando as questões das emendas impositivas, que o doutor Rafael já chegou a falar isso aqui em plenário, da questão de derivar as emendas impositivas, já que o vereador não pode mexer em orçamento, né, não é prerrogativa, não é competência. Por exemplo, a doutora Mayra faz 5 projetos durante a legislatura dela que envolvam o orçamento de políticas públicas, que ela, dentro da destinação das emendas impositivas, consiga vincular, consiga a anuência do Executivo para repartir isso e para conseguir destinar as emendas impositivas para parte de um projeto. Aqui, o da senhora, eu cheguei a ler em casa, a senhora teve toda aquela cautela, aquele cuidado de não criar verba, né? Aquele negócio que você tem que pegar, mudar a palavra aqui, mudar a palavra ali, que a gente faz um malabarismo legislativo para conseguir fazer o projeto passar, para conseguir ser implantado. E aqui é aquilo que o doutor Rafael Camargo falou. Se a gente consegue usar dinheiro de orçamento na questão preventiva, a gente não vai ter depois problema lá na frente que vai encarecer o SUS, e daí eu estou falando de leiga, né? Não sei estatística, não sei nada, mas que vai encarecer o SUS, que vai encarecer o serviço público, porque, como o pastor disse, não é um filho, não é um problema, mas tem de ser feito com responsabilidade. Nós sabemos que aqui o projeto destaca bem a situação da questão da vulnerabilidade. A pessoa que está em vulnerabilidade, ela não tem muitas vezes forma de decidir. Ela não tem condições biopsicológicas, condição biosocial de tomar as suas decisões. E daí que a gente fala tanto da tomada de decisão assistida. Que como que a gente vai exigir que uma pessoa, muitas vezes, que está nessa situação de vulnerabilidade, que pode estar aí
fazendo jus de outros fatores. Como que essa pessoa vai poder tomar essa decisão de uma forma consciente, de uma forma com sabedoria? Então, parabenizá-la pelo projeto, pela forma aí que fez um malabarismo com as palavras para conseguir a aprovação, para conseguir aqui o nosso secretário de Negócios Jurídicos está aqui no plenário, para conseguir o amém da CCJ, né? Para que a gente consiga passar e não ter problemas depois. Então, parabéns pela propositura e faço aí das palavras dos meus colegas que me antecederam, reitero todas elas, no sentido de que, certamente, a votação será favorável. Obrigada. Mais algum vereador? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Está aprovado a emenda número 1 ao substitutivo número 25, protocolado sobre o número 2720/19. Está em discussão agora o substitutivo número 25, protocolado sobre o número 2498/19, de autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir o substitutivo? Muito rapidamente, senhor presidente. Para discutir o substitutivo, vereadora doutora Mayra Costa. Eu venho assim, na forma de justificar, nessa questão do substitutivo, aquilo que a vereadora Carolina falou, é que a gente realmente tem que fazer esse malabarismo, às vezes o projeto ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, justamente para a gente não correr nenhum erro técnico na questão do que a gente, como vereador, não possa fazer. Então, a gente vai fazendo essas discussões e, com isso, muitas vezes o projeto você faz substitutivo, às vezes você faz emenda no seu próprio projeto, para ele, tira a palavra, faz para poder ele vir, né, o mais acertado possível, para ele passar pela CCJ, vir ao plenário sem nenhum erro, né, técnica, legislativa, e realmente, dentro da aprovação, a gente realmente consiga, já trabalhado anteriormente, a gente consiga não só a aprovação que é aqui, mas que a gente consiga, juntamente com o Executivo, colocá-lo realmente em prática. Então, assim, antecipadamente, eu já agradeço. Com certeza vocês assim entenderam, e o Rafael, como sempre, trabalha nessa questão assim, gosta muito da palavra prevenção, de gestão. Eu acho que é isso mesmo, porque muitas vezes, a primeira vez que eu falei nesse projeto, em outra oportunidade, não era o doutor Vitor, a primeira coisa que me colocaram foi na questão do custo. Né? Ah, porque é caro. Sim, eu sei que é caro o implante, o valor dele X unitário, mas se você for ver na questão da consequência de uma gravidez, de uma criança com problemas, etc, 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 uma criança ela não vai durar 5 anos. Né? Uma criança e um adulto que ele vai se tornar uma vida toda. E aí qual, entre aspas, o custo disso ou dessa pessoa? Né? Então eu fiquei quase 1 ano tentando mostrar, batendo nessa questão do custo, batendo quando a gente fala na questão da prevenção, né? E mostrando, e fui buscando dados, e fui buscando trabalhos em hospitais e escolas, e aí realmente com a conversa, graças a Deus, não tão demorada com o doutor Vitor, com a visão na questão da gestão e prevenção, a gente colocou em prática e a gente conseguiu trazer esse projeto para a votação. E eu agradeço antecipadamente. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de discutir o substitutivo? Eu quero, presidente. Vereador doutor Rafael Camargo. Eu achei muito sábia a fala da vereadora Mayra da Carolina sobre a questão que a população precisa entender que o vereador ele legisla, ele não executa. Então, quando a gente trabalha a prevenção, justamente é uma maneira de dar ferramenta para o executivo desenvolver determinado trabalho. Quando a senhora fala, por exemplo, em custo, acho extremamente pertinente usar o termo custo, porque custo é bem diferente de gasto, né? Então, quando você pega uma mulher que tem necessidade da droga 24 horas por dia, sem dinheiro, a chance dela se prostituir para determinada
renda ali, que seja R$1, 2 ou 5, a cada minuto ou a cada segundo nós estamos pondo em risco o nascimento de uma criança que não tem nada a ver com isso, só que alguém vai pagar a conta, né? E quando você fala o valor do implante, é infinitamente mais barato do que custear uma criança hoje na creche que não pediu para nascer, e lembrar que criança não é quadro que você prega na parede. Além de ter que custear o teu próprio filho, a gente tem que ter a noção também que não pode colocar 10 filhos no mundo e dar para o Estado cuidar. Tem que ter bom senso, porque se o senhor tem 10 filhos, o vizinho não pode ter 10, vai ter 1. Se todo mundo tiver 10 filhos, quem vai pagar a conta disso, né? Então, o custo hoje de uma criança na creche, no estado de São Paulo, é em torno de R$600 a R$800. Quanto tempo ela fica na creche? O dispositivo que a senhora hoje virou forma de lei dura 3 anos a contracepção dentro do corpo humano. Então, isso não é gasto, isso é custo. Então, isso é prevenção. Lembrando que a gente não consegue aqui fazer determinada política por conta do... Nós somos o poder legislativo, então os meus trabalhos realmente são de forma preventiva, porque a reforma sempre foi mais cara do que a construção, né? É o que eu falo, quando a gente tem rua estreita na cidade, falta de estacionamento, shopping sem entrada, 500 problemas na cidade, que se tivesse pensado na hora de desenvolver, não estaria passando por esse problema. Então hoje, como a falta de vaga de creche é um problema, eu desenvolvi um projeto para que o Poder Executivo possa investir e difundir a informação para que as meninas mais novas não fiquem grávidas, destruir a fase de desenvolvimento. E a senhora agora cria um mecanismo para que o Poder Executivo possa prevenir uma gravidez sem planejamento, sem consciência e pior, deixando uma criança nascendo cega, no caso de sífilis, por exemplo, não faz o tratamento, nasce cega, com problema congênito, com um monte de problema que depois alguém vai ter que pagar. E eu encerro minha fala dizendo, muito dinheiro público é gasto para pagar incêndio que poderia ter sido evitado lá atrás. Ou seja, deixa de gastar no que precisa para custear sequela daquilo que não foi prevenido lá atrás. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o substitutivo? Não havendo, vai à votação, está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 25, protocolado sobre o número 2498/19, com a emenda aprovada. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração de redação final. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 4 da pauta. Projeto de lei número 278/18, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre a aplicação de multas para os responsáveis por trotes contra o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de Limeira, e outras providências. O projeto contém uma emenda e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 1, protocolada sobre o número 112/19, de autoria do vereador Newton César dos Santos, que acrescenta artigo onde couber ao projeto de lei número 278/18. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. A emenda. Para discutir a emenda, o vereador Newton Santos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esta emenda vem só colaborar com um projeto que já está há 1 ano aqui na casa. Vejam, senhores, que nós temos um grave problema, não só na cidade de Limeira, mas em todo o Brasil, na questão de trotes no SAMU. Vejam bem, senhores, que na cidade de Limeira, dito pelo diretor responsável do SAMU, nós temos cerca de 15 a 20 trotes todos os dias. Dentre eles, pessoas embriagadas,
pessoas falando palavrões de baixo calão e, quando não, mentindo sobre acidentes, pessoas baleadas, pessoas que estão sofrendo ataques epiléticos. E quando há o deslocamento da viatura para o socorro mentiroso, deixa-se de socorrer quem verdadeiramente está precisando. Então, houve todo um trabalho de idas e vindas até o SAMU, conversas com a prefeitura, para que hoje nós, vereadores da Câmara Municipal de Limeira, possamos construir uma Limeira melhor através desse projeto que vai punir aos aplicadores de trotes. Quando for uma criança, porque, pasmem, senhores, na época de férias, esses números dobram, triplicam, porque os pais não orientam seus filhos quanto ao ato prejudicial de aplicar um trote. Sabemos nós que as crianças, todos nós já fomos crianças e já apertamos uma campainha e saímos correndo, mas fomos orientados. E os pais, hoje em dia, também têm que orientar na questão do trote, não só na Polícia Militar, mas como também no SAMU. E, senhores, o ano passado foram gastos no Brasil R$1 bilhão com trotes. Imagine, R$1 bilhão só com trotes. O diretor do SAMU me explicou que cada vez que a viatura sai do SAMU, é um gasto de R$300 a R$500. Então, quando sai uma viatura de forma enganosa para socorrer um chamado que não existe, além do prejuízo à vida de quem realmente está precisando, há um prejuízo monetário muito grande. Então, a partir deste projeto, que essa emenda está fortalecendo, nós vamos punir os aplicadores de trotes. Eles serão identificados e a prefeitura vai, então, fazer, através de um decreto do prefeito, a aplicação de uma multa, porque nós vamos chegar às pessoas que têm praticado esse tipo de crime aqui na nossa cidade. Aliás, a partir de hoje passa a ser crime punido com multas. Então, senhores, eu peço o voto favorável de todos para que nós possamos ajudar a saúde, não só de Limeira, mas também isso está virando corriqueiro em todas as cidades, a inibição do trote. Assim como foi do Canudo, que eu vim aqui e apresentei, nós estamos construindo uma vida melhor e Limeira está saindo na frente nesse quesito. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo discutir. Vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, bem rapidamente, levanto para parabenizar o vereador Newton pela propositura. Quem já foi atendido pelo SAMU sabe o quanto vale cada segundo, né, do SAMU que não chega até o local do atendimento. E quando passado um trote, né, e o SAMU, com todos os dispositivos que eles ainda têm para fazer a triagem do atendimento, né, se esse trote ele for, né, até o final, sabemos que a ambulância ela vai se deslocar e aí a pessoa que realmente necessita vai estar lá esperando, e os médicos aqui podem dizer muito bem que cada segundo é precioso, né? Cada segundo é precioso. Então, me levanto para parabenizar o vereador, digo que votarei favorável ao seu projeto de lei e digo mais, economia, economia aos cofres públicos. Esse projeto de lei representa economia. É isso, presidente, muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Manifesto interesse. Vereadora Carolina Pontes.
Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Apenas para parabenizá-lo, vereador Pastor Newton, com relação à propositura. E, de fato, infelizmente, muitos só aprendem pelo bolso, só aprendem por experiências negativas, só aprendem quando existe uma normativa, ou existe um cerceamento, ou existe alguma forma de sanção. Senão, infelizmente, muitas vezes, o bom senso não é aquilo que impera. E, por conta da falta de bom senso de alguns, a sociedade e o interesse coletivo acaba pagando. Por conta do amadorismo, se é que isso pode ser chamado de brincadeira de mau gosto, porque eu acho que nem de brincadeira de mau gosto deve ser chamado e deve ser rotulado. Para mim, uma pessoa que se vale desse expediente, se pudesse ter a força de tipificar no Código Penal, para mim isso aqui é ato criminoso. Então, quando as pessoas não sabem viver em sociedade, não sabem viver de forma civilizada, algumas sanções elas devem ser previstas para que aquela pessoa que realmente necessite, aquela pessoa que realmente precisa do serviço de atendimento em uma situação de urgência ou emergência, possa aí ter sua vida salva. Então, apenas para congratulá-lo acerca da propositura. Mais algum vereador deseja discutir? Para discutir, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar o pastor Newton pelo projeto e dizer que, infelizmente, nós temos que fazer esse projeto na cidade de Limeira, no estado de São Paulo e no Brasil. Isso é um problema educacional. O grande problema nosso é a educação. O povo brasileiro precisa ter mais educação, mais rígida, para que possa entender, não através de lei, mas de bom senso e de regras e de limites. Uma pessoa que pega um telefone para fazer um trote e acha bonito, ele não tem noção do que ele está fazendo, e outra pessoa dá risada. Isso é um processo totalmente educacional. Eu me lembro que eu fui na Ginomoto, pastor, e tem um japonês, ele estava andando ali, ele tinha a placa 30 por hora, e colocaram uma lombada. Eu falei assim, mas por que tem aquela lombada se tem a placa para essa lombada? Para não correr. Mas tem a placa ali, não precisa da lombada. Se tem a placa, nós não vamos correr. Quer dizer, a cultura do povo japonês, ou a cultura do americano, ou do europeu, ele vê aquela placa, ele vai ver, tem a lombada que é pedestre passar, o carro para. Aqui a gente vê as pessoas atravessando, idade de senhora, pessoa grávida, mulher, um para, outro carro sai, se bobear, ele leva a pessoa junto. Ele não quer nem saber se ele vai pegar, se vai ter que ter respeito. Então a gente nota que é simplesmente a falta de educação. E daí nós temos que fazer leis, temos que votar leis para o óbvio que não deveria existir. Mas, infelizmente, é necessário e cada um tem que ter o limite. As prisões estão lotadas e enchendo a cada dia, porque a população brasileira não tem limite. Quantos jovens estão hoje no CDP? A capacidade do CDP é para 800 pessoas. Nós estamos com mais de 1.420 pessoas. Ultrapassou. E se deixar, daqui tem 2.000, 3.000, porque ele não sabe qual que é o limite dele. A pessoa tem que saber o limite. Respeitar o próximo. Agora, mexer com a saúde e tirar uma viatura de um socorro que pode salvar uma vida, ele não tem noção que amanhã pode ser a família dele, que deixou de ser resgatado por causa de 3 minutos e vai morrer o pai, a mãe, o irmão, por causa de um trote de outra pessoa.
Então vai deixar de salvar, e pode ser pessoas da própria família dele. Mas o dia que ele descobrir isso, já foi tarde. Então a lei vem para corrigir, vem fazer um processo também educacional, para que saiba que tem um limite e que a pessoa não pode passar daquele limite. Porque através do seu projeto, pastor, as pessoas vão fazer o trote. Hoje nós não temos lei. Então pode ter em julho, quando aumenta o índice, tem os alunos que estão de férias, eles fazem o trote e não acontece nada. A partir do momento da lei, vai pegar, tem o telefone. Na Bina, vai começar a fazer as anotações, vai começar a ir nas casas, aí começa o processo educacional, e de regra e de limite. E acaba ajudando a educar o povo. Então, parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza que vai ser importante para que as pessoas da cidade possam ter ciência e consciência na área da saúde, quão é importante você fazer o certo e não corrigir o errado. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. É aqui, ó. Está encerrada a votação. Está aprovada a emenda número 1, protocolada sobre o número 112/19. Projeto, esqueci de falar um assunto. Algum vereador deseja justificar? Está em discussão o projeto de lei 278/18, de autoria do vereador Newton César dos Santos, com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador Newton Santos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, só para contribuir com a imaginação dos senhores e, posteriormente, a decisão favorável, acredito eu, quero dizer que a multa para quem aplicar um trote no SAMU, ela será totalmente revertida para programas pedagógicos desenvolvidos pelo próprio SAMU, que tem uma equipe já especializada para poder orientar, para educar as pessoas na questão do trote. Então, o ano passado nós tivemos cerca de 600 trotes. Vamos supor que se a multa for de R$30 cada trote na conta telefônica, virá a multa, então o que vai acontecer? Seria uma arrecadação de R$18 mil aplicado no próprio programa pedagógico aplicado pelo SAMU. Seus diretores e também pessoas especializadas estão ansiosos à espera desse projeto para que possamos contribuir com a população de Limeira. Muito obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei 278/18 com a emenda por todos os vereadores presentes no plenário. Encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu gostaria rapidamente. Para justificar o voto, vereador doutor Rafael Camargo. Dizer ao pastor Newton que, ao mesmo tempo que tem alegria de votar um projeto desse, também tenho tristeza, porque isso é o reflexo da falência educacional no país. Lembrando que o Castelo Branco, presidente, onde o meu pai, doutor Odair, estudou,
antes de ir para São Paulo, ele teve aula de francês na época dele. Também estudou lá. Então, eu fico pensando aqui, diante da experiência como vereador, quando fui presidente da Comissão de Saúde, fomos andar nos postos, nas UBSs, e ficamos pasmos de ver que a população consegue destruir até as unidades, não toda a população, mas sempre tem uma parcela de gente que não tem o mínimo discernimento, roubam computador, roubam fio de cobre, fiação, destrói, mas assim, não tem o mínimo de discernimento para pensar assim, puxa vida, esse posto aqui está atendendo o meu bairro. Fomos agora recentemente na creche ali, Morada das Acás, pela terceira vez destruído, roubado, furtado, né? Fio de cobre. Aí você vê que pega a torneira, quebra a torneira e joga no lustre. Então, bom, o mundo de hoje, né? A gente precisa ter atenção porque, como bem disse o vereador Wagner, a unidade móvel, o SAMU, faz o deslocamento para atender urgência, emergência e, obviamente, num caso de trote, alguém está deixando de ser atendido. Então, é o que eu falo, né? Nesse caso, qual seria a prevenção? Uma reforma educacional a nível federal, fazer professor ganhar igual juiz como era antigamente. O salário era meio equiparado. Agora, hoje, o professor não ganha nada. O professor está refém dentro da sala de aula, não pode falar nada com o pai e a mãe do aluno, vai lá brigar, encher o saco, vai lá peitar, xingar o professor. E é isso aí que nós estamos formando. Terceiro colegial, muitos não sabem ler e escrever, fazer regra de 3. Porque com certeza, presidente, do mesmo jeito que o Wagner falou, do exemplo da lombada, isso é educação. Isso é educação. Algo que está falido no país e precisamos de uma reforma educacional a nível federal. Porque se não tiver período integral na escola, se não tiver professor com plano de carreira valorizado e respeitado, talvez a incidência de jovens assim, droga, prostituição, crime, vandalismo, isso só vai aumentar. Prova disso é só ver a estatística, presidente. Só está piorando. E sabe quem vai estar no auge do comando do país, da nação? Essas pessoas que estão saindo analfabetas funcionais. Porque o voto é aberto para todos. Então fica aqui um registro que, viu, pastor Newton? Muito feliz aí de ver que o senhor lançou uma ferramenta para tentar restringir esse tipo de... né? Eu fico pensando, a pessoa ligar lá, passar um trote para uma classe, para um que está aí salvando, que amanhã pode salvar a mãe e o pai desse... não vou... A gente tem que se policiar às vezes na maneira de falar por conta do respeito de estar no plenário. Desse cidadão delinquente, como disse... Acho que nem isso. Obrigado, presidente. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, antes de partir para o item 5º, eu prorrogo a sessão até o término dos itens da pauta. Item 5º da pauta, projeto de lei número 46/19, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, que perpetua o nome da senhora Iracema de Brito Diniz, a rua projetada 23 do bairro Geada, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 46/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. E está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Doutora Mayra Costa. Vereadora Constância Félix. Está encerrada a votação.
Está aprovado o projeto de lei número 46/19 por todos os vereadores presentes do plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 6 da pauta. Projeto de lei número 72/19, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que modifica a lei número 2187/89, que institui a Zona Azul no município de Limeira. Que instituiu a Zona Azul no município de Limeira, para a inclusão do prazo mínimo de tolerância de estacionamento. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 72/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente e nobres pares, creio que não só eu, como alguns outros vereadores dessa casa, tomaram conhecimento de uma prática que estava sendo realizada referente aos 15 minutos de tolerância na área azul. E entrei em contato com uma pessoa que me explicou toda a situação e fui atrás para tentar entender e ver se haveria como deixarmos fixo que os 15 minutos é por vaga e não por carro. Porque o que estava acontecendo era realmente o carro parar em um local, ficar um tempo, e quando ele parasse em outro, já receberia a multa direto. Muitas vezes até quando sabemos que vamos ficar mais que 15 minutos, já descemos do carro, já colocamos o ticket, e isso faz com que você não possa, da próxima vez que você estacionar, você ter os seus 15 minutos, porque já entende que você já fez uso mesmo não tendo feito. Busquei, junto com a minha assessoria, as formas de tentar acertar essa situação. Busquei também o secretário de Mobilidade e apresento hoje 2 projetos aos vereadores e vereadoras dessa casa para que a gente busque finalmente ter um ponto final nessa história. O primeiro projeto, ele visa mudar a lei de 1989, que ainda está válida e que ainda chama, por exemplo, a área azul de Zona Azul. Há algumas coisas que depois terão que ser mudadas, mas para que a gente faça, atenda a esse reclamo da população, apresento esse primeiro projeto. Aqui coloco, nesta primeira lei, deixando claro que os 15 minutos é referente à vaga e não ao carro. Porque, devido ao sistema que eles têm, mesmo você parando em outra vaga, você poderia ter a multa, porque excedeu os 15 minutos. E entendo eu que, como a área azul ela visa, de fato, a rotatividade no centro, para que as pessoas possam fazer uso do serviço bancário, das lojas, seus afazeres que ficam no centro, havendo grande convergência de pessoas para o centro da cidade, existe a necessidade de fazer a rotatividade. E uma pessoa que vai ficar 15 minutos, realmente ela já está fazendo, não deveria realmente ser multada. E isso tem ocorrido em nossa cidade. O que peço agora é que possamos, aprovando esse, passar para o próximo projeto, que irei explicar também o motivo da outra lei que tem a mesma vertente, que tem o mesmo ponto de convergência. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não há... Para discutir o projeto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, vereadora Érica. Essa reivindicação eu recebi de muitas pessoas. Muitas pessoas me procuraram no centro, inclusive eu ia fazer esse projeto, analisando. Mas, como a vereadora, quando eu vi a vereadora Érica já apresentou, me senti contemplado, porque o problema nosso é resolver a situação que atinge a todos
da população. Eu, particularmente, havia parado 12 minutos, aí eu troquei de bairro, quando eu cheguei, falei, 15 minutos. Como sempre aconteceu isso em Limeira. Então, você tem a tolerância de 15 minutos. Mas aí passou os 3 minutos, de repente começou a vir as multas já colocadas no carro. Isso em toda a cidade. Então, o que acontece? Que antes dessa empresa não ter o sistema de computador via telefone, os sites mais aplicativos que possam identificar, era os 15 minutos. A partir do momento que centralizou dentro do sistema de computador e que ele mesmo, quando põe a placa, ele mesmo falou, na rua tal, o carro já ficou 5, já ficou 12, já ficou 14 minutos, ele colocou o carro aqui, ele já recebia automático, porque já tinha a estatística de cada carro que parava no local. Então, isso era uma perturbação a muitos, e que não tinha com quem reclamar, né? Então, as pessoas, vamos procurar o vereador. Tenho certeza que várias pessoas procuraram diversos gabinetes, como a da vereadora Érica, que teve a sensibilidade, fez, discutiu e executou imediatamente. Isso vai resolver, pelo menos, essa parte de 15 minutos por vaga e não por veículos. O que é justo, porque nós já pagamos bastante impostos. E nada mais justo de você fazer a mudança dos lugares. Aí você dá oportunidade para outras pessoas pararem e paga os 15 minutos em outro local, que às vezes não tem nem movimento, que não tem lugar, tem várias vagas e que você pode parar centro acima, sem ser parte central. Então, isso vem fazer justiça. E é um pedido da maioria da população. E é uma voz que entoa, acho que em todos os bairros da cidade de Limeira, pela população que tem o seu carro e utiliza a vaga para poder estacionar e pagar esse valor, e ter esse primeiro 15 minutos para depois pagar o valor que vai ficar. Então, hoje, realmente, isso vai corrigir, vai acertar e vai ajudar a população dentro desse projeto que vem uma boa hora para poder fazer essa correção e atender toda a população de Limeira. Parabéns, vereadora Érica Tanque. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu quero, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores e vereadoras, esse é um projeto interessante, eu pude ser o relator dele na comissão de obras. Vou votar favorável ao projeto, vereadora. A minha preocupação é que a empresa utilize esse mesmo critério como vaga na minutagem quando você compra. Porque hoje, quando você compra, você tem a liberdade de pagar ali por meia hora, 1 hora e meia, e caso você saia da vaga e vá para outro local, você ainda continua usando aquele tempo. Né? Então, você compra 1 hora, fica meia hora no estabelecimento, muda de estabelecimento, vai para um outro local, aquela próxima meia hora continua valendo. Nos 15 minutos também é assim. Né? Você para, seus 15 minutos está contando, caso você saia dali, os 15 minutos continuam contando. E no projeto da senhora faz essa correção para que os 15 minutos seja válido por vaga. Né? Tomara, né? E assim podemos até legislar depois, se for o caso, que não se aplique essa mesma teoria na compra da minutagem da vaga. Então, quando eu compro um tempo, para que isso não se estenda. Não, só meia hora ou 1 hora naquela vaga. Não entendeu? Entendeu? Entendeu?
Então, é que não abra um precedente para a empresa poder utilizar o critério de vaga na compra do ticket, 1 hora, meia hora, 1 hora e meia. Que não abre esse precedente. Essa é a minha preocupação. Né? Pensei até fazer uma emenda, mas pensei, no segundo momento, conversar com a senhora e talvez ter um outro entendimento nessa situação. Muito obrigado, parabéns pelo projeto. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 72/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 7º da pauta. Projeto de lei complementar número 14/19, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que modifica a lei complementar número 111/93, que autoriza o Poder Executivo a delegar a exploração do sistema de estacionamentos denominado Zona Azul para a Indel, para a inclusão do termo por vaga no prazo mínimo de tolerância de estacionamento. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei complementar número 14/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, para discutir o projeto, a vereadora Érica Tanque. Antes de tudo, vereador Marcos, estou sempre aberta a conversas. Conversaremos com certeza. Não entendi aqui na primeira fala do senhor, mas estou sempre aberta à conversa. Será um prazer entender o seu pensamento e que a gente possa, caso tenhamos que mudar alguma coisa, que façamos. Essa segunda proposta que trago aos senhores e senhoras já é quanto a uma lei de 1993, do então prefeito Jurandir Paixão, a primeira do Paulo de Andréa, e nesta lei também trata desse assunto e também faz referência ao tempo de permanência. Mudo esta aqui também para que não fique com dúvidas e nem tenha uma discussão sobre esse assunto, porque o seguro morreu de velho. Então, a colocação é nessa segunda lei também, sabendo que vamos ter uma nova licitação e que provavelmente seja baseada nessas colocações que estão na criação da área azul em nosso município. Essa lei de Jurandir Paixão, de 93, depois foi alterada também por um decreto 172, em 11 de julho de 2005, do então prefeito Silvio Félix, e também de uma lei 3895, de 13 de abril de 2005, do também então prefeito Silvio Félix. As duas, tanto essa lei, a última que citei, não faz menção ao tempo, mas sim passa à prefeitura da Indel, para a prefeitura, todos os contratos realizados pela Indel. Então, esse assunto já está de acordo com o decreto, e o que estamos mudando aqui, de fato, é a colocação de 15 minutos por vaga e não por veículo. Então, é somente mais um complemento daquela para que possamos ter, tanto durante a vigência desse contrato, a esperança é essa, bem como no futuro contrato a ser licitado pela Prefeitura Municipal, que possamos fazer esta modificação atendendo os reclamos da população. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei complementar número 14/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Para justificar o voto, o vereador Estevão Nogueira. Vereadores, vereadora Érica, me levanto para parabenizar pelo projeto. Assim como o vereador Wagner, também me sinto contemplado com a aprovação dessas duas leis. Também fui procurado e questionado acerca dessa questão do tempo de tolerância, e quando vi o projeto já protocolado na casa, já informei ao munícipe de que já havia uma situação para correção dessa tratativa, uma vez que sempre, por toda a vida, o que todo usuário da área azul acostumou foi que se tinha 15 minutos por vaga, e de repente, né, a empresa passa a operar, visto que ela tinha uma ferramenta agora para controle, então ela passa a operar 15 minutos por veículo, então, e por dia. Então, me sinto contemplado, parabenizar a vereadora pela propositura. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo encerrado os itens da pauta, e não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem também. Questão de ordem da vereadora Carolina Pontes. Presidente, o Wagner do cerimonial pediu para que eu trouxesse e reiterasse o convite da cerimônia de título de cidadão limeirense ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, doutor Renato de Carvalho Guedes. Isso daí também é um pedido da correligionária Maraísa. Será agora no dia 28 de junho, na sexta-feira. Obrigada. Questão de ordem, vereadora doutora Mayra Costa. Também, senhor presidente, para reafirmar o convite que quarta-feira agora será a entrega do diploma de atuação em política sobre drogas, onde cada um de nós vereadores temos o nosso homenageado, do qual nós aqui faremos a entrega do prêmio. Muito obrigada. Quer dizer, da homenagem. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão. Essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada no dia 1 de julho de 2019, às 16 horas. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe a cada um. A sessão está encerrada.